Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Como sempre, eu vou lembrar que esse aqui não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Este programa chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebook.com/comunique-se. O Leadercast é lançado por temporadas, às quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando cafebrasil.top. Camila Asciutti é uma jovem e muito bem-sucedida empreendedora que desponta numa área por muito tempo dominada por homens. Olha, e a moça faz chover, viu? Muito bem, mais um Leadercast, daqueles que eu gosto de fazer, né? Porque chega diante de mim alguém que eu não conheço, que eu não sei o que vai acontecer, não sei para onde vai, e esse é o grande tesão de fazer um programa como esse aqui, que, de novo, não é um programa de entrevista, é um bate-papo entre duas pessoas. Por isso não adianta se escrever reclamando que eu falo tanto quanto o convidado, porque nós não estamos fazendo uma entrevista, nós estamos conversando os dois, né? Tem 3 perguntas aqui que são perigosíssimas. Se você errar, a entrevista dança, então presta atenção. Quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Oi, pessoal, eu sou a Camila, eu tenho 25 anos e hoje eu vivo aquela realidade da geração milênio. A gente faz 1 milhão de coisas, né? Ao mesmo tempo, e a gente quer tudo junto para ontem. Então hoje a gente tem 2 empresas, então eu tenho a Ponte 21 e o Mastertech. E tenho Mulheres na Computação, que é um blog que a gente gera conteúdo. Então eu vou voltar lá. Ponte 21, o que é a Ponte 21? É uma agência de inovação. Eu e meu sócio, Felipe Barreiros, a gente teve uma carreira fora, né, do país. E quando a gente voltou para a realidade de tecnologia do Brasil, a gente não se encaixava muito bem. A gente brinca, a gente até tentou arrumar emprego, tal, trabalhar normal, ser normal, fazer carreira, mas não existia o que a gente acreditava que tecnologia podia fazer. E aí a gente decidiu montar o nosso, cresceu super bem. Hoje a gente está com quase 2 anos de Ponte 21. Mas ela cresceu tão rápido, porque startup, a única diferença de uma grande empresa é que ela ainda não cresceu, mas ela tem os mesmos desafios, assim, é muito maluco. E aí a gente chegou no começo de 2016 com o mesmo desafio que a gente ajudava as empresas a resolverem, que era conseguir ter mão de obra qualificada para inovar. Beleza, eu quero inovar, mas eu não consigo contratar, eu não sei quem contratar, qual que é a habilidade desse cara. E aí, como bons empreendedores, a gente decidiu que a gente ia resolver esse problema também. E aí foi quando nasceu o Mastertech. Legal. Quando você entra num hotel e o cara bota aquele papelzinho na tua frente, você preencher, tem um lugar ali escrito profissão. O que você escreve lá? Eu, em geral, escrevo engenheiro de software, porque acho que foi minha primeira profissão e acho que hoje me representa bem, eu me sinto confortável de falar, até por uma questão de representatividade, assim. Hoje tem muita pouca mulher fazendo tecnologia. Hoje, se você for olhar o Cubo, que é onde a gente está, hoje tem 3 fundadoras mulheres de 53 startups. Então eu meio que bato no pé de falar, não, eu sou programadora, eu sou desenvolvedora, eu sou engenheira de software, antes de, eu sou dona de empresa. Legal. Porque eu acho que a representatividade é maior, então eu ponho engenheira de software. Você vem da onde? Nasceu onde? Eu nasci aqui em São Paulo. Sampa mesmo? E aí você falou que você foi, quando você era criança, vamos lá, vamos começar lá atrás, né? Você queria ser o quê quando crescesse? Cara, eu não lembro, eu acho que eu tenho uma irmã gêmea que tem a mesma cara que eu, assim, tipo, imagina você crescer com um espelho. Pra muita gente isso pode ser assustador, mas pra mim era maravilhoso, porque eu tinha uma irmã gêmea de humanas e eu sempre fui de exatas, então eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Eu acho que teve uma época que eu falava que eu queria ser médica, assim, mas eu não tinha muito claro o que eu ia fazer da vida. E aí no segundo colegial eu fui fazer uma eletiva lá que tinha mecatrônica, que soldava uns negócios e eu podia fazer o que estava só na minha cabeça virar realidade. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Então eu decidi relativamente cedo, que eu queria trabalhar com coisas, computador e tal, porque meu pai fazia isso. Mas eu bati o pé mesmo lá no segundo colegial, eu acho.
Que você encontrou o caminho aqui. É. Então, e a tua irmã foi pra que lado? Foi ser professora de português. Maravilhosa. As duas foram pra educação, porque depois minha vida deu uma volta. Sim. E eu sempre conto essa história, porque nós duas, meus pais, as duas tinham que fazer faculdade juntas, né, na mesma época. Então pagar faculdade particular era um negócio meio... Meu pai tinha calafrio só de pensar na época que acabasse o colégio e ele tinha que pagar a faculdade. E aí o plano familiar sempre foi, vamos estudar pra gente passar numa faculdade pública, porque aí a gente vai mudar, e a USP e tal. Então eu cresci com essa ideia de que eu tinha que estudar numa faculdade pública. E aí o plano deu certo, a gente estudou que nem umas malucas, e as duas foram fazer a Universidade de São Paulo. Chegou lá, maravilhoso, ela foi fazer FEFELET e eu fui fazer IME. Sim. E aí, vocês nada a ver, né? Uma de humanas, outra de exatas, que absurdo, vocês têm a mesma cara e nada a ver uma coisa com a outra, e a gente ficava até meio magoada, sabe? Tipo, poxa, a gente é parecida, por que vocês acham que é tão diferente? Até que a gente se encontrou numa matéria eletiva que chamava Linguística Computacional, que era a junção das duas coisas. No fundo, as duas foram pra linguagem. Só que ela era portuguesa e eu falava com as máquinas. Uhum. E quando caiu essa ficha pras duas, a gente, tipo, caraca, a gente faz a mesma coisa. Pra gente foi... Acho que para as outras pessoas até, tipo, gente, por que vocês estão tão felizes? Mas pra gente foi, tipo, a gente faz a mesma coisa. No fundo, é tudo linguagem, sabe? A gente ficou super animado. Como é que é? Sua irmã é diferente de você? De jeito mas... Gênio, jeito... Não muito. Não muito. Assim, se você é elétrica, ela também é? Também é. Eu acho que ela é pior do que eu até. Uhum. Ela é pior do que eu. Que interessante. Toda vez que eu pego um gêmeos, eu gosto de perguntar, porque tem caras que sentam aqui na minha frente e falam, cara, meu irmão é o oposto total meu, e os dois saem do mesmo teto, com a mesma formação, tudo igual, e um vira um negócio, outro vira outra coisa, né? Mas é muito louco. Eu brinco com a Carol que eu queria muito escrever um livro sobre isso, porque a relação do gêmeo é muito maluca, assim. Uhum. Óbvio que não tem aquela palhaçada falando, o que um sente, o outro sente. Não tem, só que pensa você viver com uma pessoa 24 horas desde a gestação. Óbvio que você vai ficando parecido, certo? Então, só que eu e a Carol, a gente também foi pra lados bem diferentes. E na infância a gente não era tão parecida. Eu acho que depois a gente foi ficando mais parecida. Uhum. Eu sempre fui um pouco mais tímida do que ela, então ela fala mais do que eu, sempre falou muito bem, ela se arrumava mais, ela estava sempre arrumada, sempre bonitona. Eu não... Então a gente é diferente, mas é muito parecida. Quem olha de fora fala, gente, não é possível. Vocês são a mesma pessoa. Eu quero uma hora pegar um psicólogo e fazer um programa para falar sobre gêmeos crescendo. Deve ser uma coisa louca, né? Deve ser muito louco. Mas vamos lá, aí você toma a sua decisão lá atrás de seguir por um caminho que ia te jogar no ambiente de ogros, o ambiente dos nerds, os gordos de barba e bermuda e etc e tal, e de repente uma moça no meio desse ambiente peludo, digamos assim, né? E aí, como é que você, o primeiro dia de aula, que você entra lá, olha em volta, olha aquilo tudo e fala, esse é meu mundo? Como é que foi? Eu conto pra todo mundo meu primeiro dia de aula, porque foi literalmente onde virou minha chave. Porque meu pai programava, e em casa a programação era uma linguagem. E é muito louco como eu só fui depois, de velha, ter clareza o que isso significou, a mudança que isso trouxe pra mim. O que sua mãe fazia? Minha mãe criou a gente. Quando ela engravidou de gêmeos, ela era secretária, professora e tal, engravidou de gêmeos. E ela falou, eu vou cuidar delas. E aí um trampo filha da mãe, Nossa Senhora. E aí ela cresceu com a gente. Tá. E sempre conversando muito, tá? Uma relação incrível. E aí meu pai trabalhava com programação. E eu acordava de manhã, de madrugada, a hora que fosse, porque trabalhar com tecnologia, você trabalha 24 horas, 7 dias por semana. E ele falava código pelo telefone. E eu cresci com isso. Pra mim era uma língua alienígena. Eu tava indo fazer uma faculdade que envolvia falar coisas que as pessoas não entendiam, e que isso era muito legal porque resolvia problemas. Então eu fui estudar tecnologia por causa disso. Prestei vestibular, não sabia muito bem a diferença, porque ninguém explicou o que é engenharia da computação, análise de sistemas, sistema de informação, ciência da computação. Sei lá, eu pus aqui, porque eu ia bem em matemática, então tem que fazer poli. Eu pus as opções que tinham, dentro da poli que tinham computação no meio, então era engenharia da computação e ciência da computação. Eu falei, o que eu passar tá bom, porque tem computação. Uhum. E aí eu passei e cheguei no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, no Departamento de Ciência da Computação, no dia 8 de março de 2010, que era Dia da Mulher. E eu cheguei lá, o professor estava dando uma aula de algoritmos, que eu nem sabia o que era, eu não sabia o significado da palavra algoritmos. Esse era o nível que eu cheguei na faculdade. Cheguei, sentei, olhei em volta, não entendi nada, escutei 5 minutos do que o professor estava falando, falei, eita, não sei nada, e agora?
vou arrumar um caderno. Eu cheguei atrasada, porque eu morava em Guarulhos na época. Então era meio treta. Chegar na faculdade, cheguei atrasada. Falei, não, ele deve ter falado alguma coisa que eu não peguei. Eu vou arrumar um caderno. E foi aí que eu saquei o que tinha acontecido. Eu olhei em volta e não tinha o caderno. Porque eu falei, vou pegar de uma menina que a letrinha é melhor, né? Não tinham meninas na turma. E foi aí que caiu minha ficha. Eu fiquei sentadinha lá, quieta, no canto, vendo se alguém ia vir falar comigo. Ninguém veio falar comigo. E aí eu fui embora do mesmo jeito que eu voltei e falei, ferrou. E foi aí que nasceu Mulheres na Computação, porque eu cheguei em casa aos prantos, achando que eu era a única pessoa azarada, uma em 49 homens, tipo, a sala lotada, eu era a única menina. Você era a única mulher dentro da sala. Aí... Você falou que ano foi isso? 2010. 7 anos atrás, você com 18 anos de idade. 18 anos. 18 anos de idade. Cheguei em casa desesperada, imagina gente, não vai dar, mãe. Eu sei que a gente estudou, eu saí do terceiro e passei direto, então a família tava em polvorosa. Nossa, o plano deu certo, agora é só estudar, o mundo é de vocês e tal. E eu também tava super feliz, e eu tive que chegar em casa e falar, então, mãe, não vai dar. Não vai dar. E a sua irmã vem contar como é que foi o primeiro dia dela. Da letra só tinha mulher, maravilhoso, cheia de... Exatamente. E aí, eu falei, digitei no Google, mulheres na tecnologia, mulheres na computação, mulheres programando. E não tinha nada. Tinha só coisa em inglês, uns textos em inglês, uns artigos, algumas pesquisas de Berkeley, Harvard, algumas bem específicas, assim, e não tinha entrada em português. E aí eu acho que eu tive a minha primeira atitude empreendedora. Porque eu falei, da próxima vez que uma menina entrar e digitar mulheres na computação, mulheres na tecnologia, ela vai encontrar alguma coisa. E aí eu comecei um blog, com 18 anos, chamado Mulheres na Computação. Legal. Brincadeira total, comecei a escrever o que eu via na faculdade e tal, e aí, de repente, tipo, 4 anos depois, a fita avança e você ganha um prêmio, é a única em língua portuguesa, América Latina, estudante de visão, um monte de coisa aconteceu, eu recebi toneladas de e-mails, até hoje, de meninas agradecendo, cara, você foi minha melhor amiga, tô te mandando, você me dá seu endereço pra eu pegar o convite de formatura? Porque eu não teria me formado sem você. Então, o blog foi muito maluco, porque nunca me deu um tostão, mas me apresentou gente. Eu viajei o Brasil inteiro dando palestra em centro acadêmico, mostrando que elas não podiam aceitar certas situações. Então eu recebia relatos de meninas que falavam que não tinha banheiro. Você sabe que eu falo isso pra todo mundo, né? Todo mundo. Eu sento pra conversar com as pessoas e elas vêm me perguntar, tô numa transição de carreira, eu queria escrever um livro, lá no futuro eu quero fazer tal coisa, como é que eu começo? Eu falo, você já fez o seu blog? Como assim? Você já começou o seu blog ou não? Não, mas eu não sei escrever, não interessa. Você já começou o seu blog? Mas aí eu tenho que explicar pra pessoa. Cara, quando você era criança, você tinha um diário você tinha um diário que se escrevia no diário suas coisas? Pensa que você vai fazer igual num blog. Não se preocupa se você vai escrever bem em português, não interessa. Leve lá os insights que você tem ao longo do dia. Então, tava andando na rua, vi uma batida de automóvel, aquele carro caiu, não sei o que aconteceu, um negócio lá que eu fiquei impressionado. Chega em casa e registra aquilo. Põe no blog. Tal coisa. Ou então, pega um negócio que você gosta. Vou aprender a criar tomate. Vou plantar tomate. Vou fazer um blog sobre minha dificuldade para plantar tomate. Poxa, mas eu não sou especialista em tomate. Não importa. Você é um especialista em aprender a lidar com tomate. Bota no blog. Daqui a um ano você vai tomar um susto. Você vai olhar para trás. Se você fizer um post por semana, que é nada, você vai ter 52 posts colocados ali. E de repente, esses posts, você vai olhar e fala, tem uma ideia legal aqui, vou trabalhar um pouco mais essa ideia. Quer dizer, use isso como uma ferramenta para você juntar o teu conhecimento. E se você cair no caminho certo, acontece o que aconteceu com você. Você abriu um horizonte gigantesco que você não tinha a menor ideia de que isso ia acontecer. Começou com uma curtição lá atrás e hoje em dia você olha para trás e fala, olha o tamanho dessa coisa, que legal, né? Hoje a gente é a maior comunidade da América Latina de mulheres na tecnologia. E começou despretensioso porque eu digitei no Google e me incomodei com o fato de eu... Cara, será que eu sou a única? E aí eu comecei a pesquisar e tinha coisas. Então um dos fatos que mais me incomodava era o início da tecnologia foi feito só por mulheres. Por uma questão de física. Não dava pro homem estar na guerra, lutando e estudando e produzindo ciência. Tem um filme agora lá, que foi no Oscar agora, com as 3 moças lá na NASA, né? Exatamente. Sim. Quando eu descobri isso, meu mundo abriu de uma... E eu falei, gente, como que a gente não ensina isso na escola? Eu vou fazer a minha missão pra humanidade vai ser contar a história dessas mulheres. Então a gente comecei a criar um monte de coluna. E eu brincava porque o nome do blog era no plural. Era Mulheres na Computação. Então a galera escrevia. A gente tem alguns convites aqui, vocês não querem vir, as editoras do Mulheres na Computação? Claro, eu vou ver a agenda delas, se elas podem ir. E era só eu. E era uma menina de 18, 19 anos. Então foi uma jornada muito louca. O blog continua? Continua, ainda até é blog, hoje. é um formato de blog, tudo certinho.
Mas ele cresceu e virou o quê? Cresceu. Hoje a gente é uma comunidade, porque uma das dificuldades, depois que a gente gerou bastante conteúdo, as meninas não tinham espaço, assim. Eu sempre conto a história da Soraya, que é uma menina que eu admiro super, e ela hoje escreve pro blog. Eu cheguei em Natal pra dar uma palestra pra 700 pessoas e ela tava me esperando na porta com um poeminha escrito com código. Era um poema que ela escrevia com código. E ela falou assim, Camila, ó, eu fiz isso aqui pra você, você podia ler? Eu li e achei o máximo. E ela falou, sabe o que eles falam pra mim? Que eu tô destruindo o código, que eu não podia fazer isso. E eu falei, não. Aí caiu minha ficha. Não era só eu que tava querendo falar, não era só eu que tinha um monte de coisa engasgada. Tinha um monte de gente que tinha um monte de coisa engasgada. E aí hoje a gente é uma comunidade, então tem mais gente escrevendo. E a gente faz bastante palestra, faz bastante curso, dá palestra em universidades que querem aumentar a porcentagem ou tornar o ambiente mais atrativo, palestra em empresas. Que a gente escancara, a gente brinca que parte da solução na nossa mentalidade é escancarar essa discussão. Porque as pessoas não perceberam, muitas ainda não perceberam que é um problema. Tipo, não, tá tudo bem, tá todo mundo programando aqui, qual que é o problema de não ter mulher? Então a gente hoje dá palestra e tal, tem uma comunidade no entorno disso. Você encaixa esse teu trabalho em algum tijolinho dessa luta feminista, dessa questão feminista, alguma coisa assim? Encaixa de alguma forma lá ou essa preocupação não tá na tua cabeça? Encaixa, assim, por muito tempo eu tive um pouco de medo, assim, principalmente porque a gente chegava em grandes empresas de tecnologia e eu já fui bem menos política do que eu sou hoje, então eu chegava com o pé na porta mesmo, louca, e falava, e eu percebi que essa não era a melhor estratégia do mundo. Que se eu fizesse palhaçada, então eu tenho trocentas mil piadas, e aí as pessoas começavam a refletir, eu conseguia escancarar e ter um contato muito melhor do que se eu chegasse com 1000 teorias. Sim. Mas na época do blog eu li de teoria feminista até teoria da computação, matemática, tudo que passava na minha frente, eu tentava explicar porque na minha cabeça não fazia sentido o que tinha acontecido para 40 anos atrás ter 70% de mulheres e hoje eu ser 3,7%. Na minha cabeça essa conta não fechava. Gente, eu tenho muito mais liberdade do que a minha avó tinha de escolher a minha trajetória. Sim. E hoje eu sou 3,7%. Será que só eu quis fazer computação ou tem alguma coisa acontecendo aqui no meio do caminho? Então eu li de tudo. Então eu consigo enxergar. E hoje, depois de ter estudado muito, eu não tenho medo nenhum de falar que a Camila é feminista. O blog não necessariamente luta pelo feminismo, mas por diversidade de possibilidades. Eu espero um dia, e esse é o meu objetivo de vida, poder matar o blog. Poder falar que é um blog de tecnologia. Não precisa mais, tá? Acho que vai ser o dia mais feliz da minha vida quando eu falar, gente, Mulheres na Computação acabou porque eu não preciso mais falar disso, porque eu falo em tecnologia e as pessoas têm igual possibilidades de absorver esse conteúdo. Porque a gente quebrou estereótipo, porque a gente não tá mais tendo todos esses problemas que a gente ainda vê hoje dentro das empresas, enfim. Outro dia eu tava numa discussão dessa aí, esse tema já me cansa, tá? Eu não tenho mais saco pra discutir, porque virou bandeira, né? Mas tava numa discussão dessa aí, os caras vieram, mas e você, como é que é? A minha vida inteira eu contratei mulher direto, minhas equipes sempre foram muito mais mulher do que homem tinha, né? Não é por preferência, nada, é porque determinado... O que você contrata? Eu falo, cara, se eu trabalhasse e fosse gerente no Porto de Santos e tivesse que carregar saco de cimento para botar no navio, eu contrataria só homem. Eu teria um monte de homem para fazer esse trabalho aí, porque não tem cabimento botar uma mulher para carregar saco, embora vocês tentem provar que dá. Eu digo, não dá e não é assim que se faz. O homem serve para carregar saco nas costas. Como eu não trabalho lá, eu trabalho com criação de conteúdo, etc e tal, quando eu tenho que contratar, eu contrato um cérebro. Ele chega na minha frente, pra mim não interessa o que tem em volta dele. Né? Esse cérebro é legal, ele é analítico, ele pensa, ele tem ideia, ele pinta e borda. Então, cara, se vê uma mulher, se vê um homem, tem o menor interesse nisso. Eu quero esse cérebro, né? Então, essa discussão já terminou. Mas é interessante como ela toma um espaço aí e como você, com o seu trabalho, você começou lá atrás sem ter essa consciência. Total. E de repente você descobre que fala, eu tô abrindo um caminho aqui e tem uma bandeira legal que eu posso levar adiante aqui, né? Porque é muito louco. Tecnologia é uma área que você distanciar as meninas, e literalmente existe um distanciamento,
A menina, você chega pra conversar com uma menina de 7 anos, e a gente fez isso infinitas mil vezes, e um monte de curso. E você pede pra ela descrever um profissional de tecnologia, ela descreve o profissional que você falou. O ogro, o nerd antissocial que odeia conversar, que trabalha, dorme, come, tudo em cima de um computador, uma tela preta com letrinha verde. Nossa, eu nunca vou fazer tecnologia. Isso distancia ela de oportunidades de ascensão em qualquer carreira. Porque hoje em dia a tecnologia é tudo e mudou muito, mas a gente ainda carrega o estereótipo do Matrix, do nerd. E aí eu tô distanciando as meninas de um potencial poder econômico do futuro, porque ela tá distanciando a possibilidade. Ela nem cogita a possibilidade de fazer isso. Ela não se vê nesse ambiente, né? Exatamente. Né? Por que tem esse modelo, hein? Porque ele de fato existiu, Luciano. Não dá pra gente tapar o sol com a peneira. O que aconteceu? A gente teve até os anos 80, a gente tinha uma equiparação, porque o computador estava dentro da academia. Sim. Ele era um recurso, um meio. Ele não era o objetivo final. Ninguém fazia um curso de computação. O cara fazia física, matemática, e aí ele, pra ser mais ágil, ele usava computador. O cara fazia biologia, e pra mapear ele começou a estudar computador. Não era uma área fim, era uma área meio. Sim. Só que aí a Apple II, a Apple lançou o computador como ferramenta doméstica e passou uma pinturinha nele, deixou ele colorido, começou a fazer um monte de propaganda falando que se o seu filho quer ser astronauta, ele precisa de um computador. E aí a gente criou esse estereótipo do menino que quer ser astronauta, que vai ser presidente, e criou-se o computador doméstico. E aí a Apple tem bastante culpa. Você digita no YouTube até hoje, tem um monte de comercial e todos envolvem um menino, o brinquedo do menino, porque a menina brincava de cozinha, enfim. E aí a gente criou uma geração inteira que sonhava em trabalhar com computador. Era tipo trabalhar com videogame hoje, ser youtuber. A galera sonhava, pô, é mó legal ficar no computador, eu quero trabalhar com isso. E aí a gente tornou isso uma atividade fim. Então, mainframe, IBM, foi bem nessa época. E aí a gente criou esse estereótipo do nerdão, geek, bem arraigado. E o cinema ajuda de montão. O cinema é que trouxe o modelo. Marketing maravilhoso. A Apple, ferrou geral, porque todas as propagandas é um menininho que judia da menina, que não sabe, a menina não consegue lidar com aquela máquina que é muito grosseira pra ela e tal. E a menina é frágil. E aí a gente cresceu muito. Fora que tem um livro que chama O Sexo Mais Rico, da Lisa Mundi, que ela fala muito sobre a decisão de profissão da mulher e do homem. A mulher toma decisões de futuro baseado no inconsciente da sociedade, que você precisa ter tempo, você não pode ir para uma carreira tão competitiva. Você precisa cuidar do próximo, você foi educada para cuidar, para ser fofinha. Então ela toma decisão baseada em talento. Então, você é psicóloga, você é historiadora, carreiras não necessariamente uma decisão financeira. Já o homem, como ele é criado para ser arrimo de família, ele toma decisões financeiras. Cara, eu vou fazer advocacia porque dá mais dinheiro. Eu aprendo. Depois eu vejo o que eu vou fazer. E computação começou a dar muito dinheiro. Anos 2000, no boom, todo mundo queria fazer computação. Todo mundo queria ir pra essa área porque tinha muito dinheiro. Então, os meninos foram pra essa área e aí arraigou super, né? Anos 80, 90 é o estereótipo do estereótipo do estereótipo. Só que agora mudou tudo. Hoje eu tenho uma evolução muito rápida, onde tudo depende de tecnologia, onde programar um site é totalmente diferente de cartão perfurado, que era o que a gente fazia antes. Sim. E a gente não mudou o estereótipo ainda. A gente ainda consome. A mudança cultural é sempre... Ela é mais lenta, E se tiver uma guerra no meio do caminho, então sai da frente. Porque aí a tecnologia vai avançar 50 anos e a cabeça fica para trás, né? É isso. Mas legal, então você vai estudar. Aí, conseguiu se adaptar àquele meio estranho que você estava lá. Você continuou o curso inteiro sendo a única moça da sala de aula? Depois eu descobri que tinham outras meninas. A gente entrou em 3 meninas. Uma foi fazer intercâmbio na Alemanha e atrasou o curso, e a outra foi pra FEA. E aí eu terminei o curso, então em 2014, você pega lá o folhetinho, sabe, que você ganha quando você se forma, tem os nomes. E eu sou 3,7%, porque se formaram 30 pessoas no ano e eu era a única menina da turma. Você era a única menina, tá. E aí você tem nas suas mãos um diploma de... Ciência da computação. Ciência da computação, muito bem. Pai, tá aqui o diploma. O que eu vou fazer na minha vida? Então, fazer computação é bom porque as pessoas vêm atrás de você. Quando eu fiz a graduação inteira achando que eu ia trabalhar na NASA. O meu sonho era trabalhar na NASA e eu fiz a graduação inteira, acelerei o mestrado, comi um monte de matéria durante a graduação ainda, porque eu li em algum lugar que precisava ter mestrado. E por ser a única menina, eu tinha uma necessidade muito grande de provar que eu estava ali porque eu merecia. Então, eu queria tirar as melhores notas, eu queria me formar no período ideal, eu queria fazer tudo certo, pra ninguém não dar brecha nenhuma, sabe? E fez? E fiz. Né?
tanto que fiz que quando tava tudo certo, eu vou fazer o mestrado em 1 ano, depois que eu terminar a faculdade, eu vou aplicar e vou morar, vou trabalhar na NASA e tá tudo bem, o plano era esse. E aí tocou meu telefone e era um recrutador do Google convidando, que eu tinha sido, como eu era uma das top 3 da faculdade, se formando no período ideal, com uma média boa. Camila, você não quer fazer um processo seletivo pra vir fazer um estágio aqui na Califórnia? E eu falei, não vou passar. Ah, foi da Google lá? Da Califórnia. E eu tô achando que é a Google daqui, foi a de lá. E aí ele falou assim, eu falei, não vou passar. Ele falou, então eu vou pedir demissão, né? Porque se você não passar, o Google tá ferrado. E isso tem um monte de coisa que a gente consegue discutir, porque na minha cabeça, a sociedade inteira fala, Camila, você é muito boa. Mas eu não aceitava esse fato, assim. Sim. Foi muito difícil pra mim conseguir digerir tudo isso. E aí, beleza, tá bom, vou fazer a prova. Fiz as 3, 4 entrevistas lá, que é uma doideira. E eu acabei a faculdade fiz a última prova no dia 4 de dezembro. Dia 6 de dezembro eu tava entrando no avião pra ir morar na Califórnia. Com mais uma galera, então a gente foi para uma repartição lá que tocava o CS Academy, que era justamente entender como que eles podiam melhorar o gap entre o cara que sai da faculdade e o cara começar a render frutos. Sim. E aí caiu minha ficha que eu queria fazer, então eu fiquei 3 meses lá, falei, então, preciso voltar pro Brasil, não vai dar pra ficar aqui não. O Vale do Silício mexe com a cabeça de qualquer um, assim, é muito louco. Só que a minha sensação é que lá já tava tudo certo. Eu sentava, tipo, a pior escola que você ia lá era 10 vezes melhor do que a que eu tinha estudado aqui no Brasil. E a galera pedia desculpas. Ai, o computador é muito velho, né? Putz, será que vai dar? Tipo, galera, a gente usa esse computador, é o mais novo que acabou de chegar na escola. Vocês são malucos. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Os problemas já estão resolvidos aqui, eu vou embora. E aí eu decidi que eu ia voltar ao Brasil e queria trabalhar com educação em alguma instância, assim. Só que aí você volta pro Brasil, eu precisava, né, pagar as contas e tal. Fiquei desenvolvendo para uma ONG americana, meio no contraturno. Você voltou pra cá sem emprego, sem plano B, sem plano B. Terminou teu período lá, foi isso? Você chegou no final? Porque você vai com um visto de estudante. Sim. E aí eu ainda tive um monte de problema com imigração, porque eu fui como estudante. Só que quando eu voltei, eu já estava formada. E aí quando eu fui passar na imigração de novo, eles me deram um waiver. Assim, o caos. Mas terminei o período que o Google tinha assinado comigo, que é o período de 3 meses. Sim. E aí, na hora do vamos ver, meu chefe, e aí? Quais são os planos? O que você vai fazer? Você vai ficar, não vai? Eu falei, cara, eu não consigo ficar. Eu queria um tempo aqui no Vale, porque eu acho que isso aqui é importante. Eu queria pensar o que eu vou fazer, mas não é aqui o meu lugar. Se quisesse ficar, você teria ficado? Acredito que sim. Na minha cabeça não fazia sentido eu ficar lá. Porque a minha sensação, e foi lá que caiu minha ficha, é que eu tinha uma arma muito grande. Saber de tecnologia é meio... E é muito maluco que eu vou falar, mas a gente voltou para uma era dos escribas, sabe? Onde tem uma parcela da sociedade que sabe se comunicar com as máquinas e tirar vantagem delas, enquanto a outra só consome e é massa de manobra. E lá, quando eu vi tudo aquilo, eu vi o Google, 6 mil engenheiros, é uma cidade. E eu andava de bicicleta e o carro era elétrico, tudo diferente. Eu falei, cara, eu preciso voltar pro Brasil. Eu tenho uma arma muito grande na mão. Eu não posso aceitar ficar aqui e ganhar os meus dólares, que aliás era um salário bom. Mas na minha cabeça não fazia sentido. Eu não ia conseguir conviver com a situação, sabe? Eu aqui tudo bem, minha família se lascando aqui, por exemplo. E o Brasil sem resolver os problemas. Você então, tinha 23 anos de idade? Tinha 21. Você tinha 21 anos de idade? 21. Nós estamos falando de 2014. Isso. É isso? Isso. Com 21 anos de idade. Tá. Isso. Bom, com 21 anos de idade é legal, dá pra errar à vontade, né? Você pode errar de montão, dá pra vir quebrar a cara, e se não der certo eu volto pra cá, etc e tal. Mas aí você define então, vou voltar pro Brasil, chega aqui sem nada. Só com o teu diploma, teu estágio lá. E um emprego. Não, eu conseguia. Eu pedia. Quando eu saí, eu falei assim, eu preciso ficar aqui um tempo. E aí eu falei, eu preciso arrumar um emprego, eu vou ver se rola. E aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar remoto para uma ONG americana como desenvolvedora. Ganhava em dólar e trabalhava a hora que eu quisesse, né, num contraturno. Na tua casa. Era ótimo, porque eram 7 horas de diferença, então eu trabalhava de madrugada e podia fazer, entre aspas, o que eu queria aqui no Brasil. E foi uma fase ótima, porque ganhava em dólar e um monte, tava bombando a área que eu queria, que era ensino de tecnologia. Eu decidi voltar pro mestrado, então eu mudei de tema, não queria mais NASA, então mudei, eu fazia pesquisa com verificação formal de softwares embarcados de missão crítica, assim, um negócio super específico pra NASA, assim, tipo, a minha cabeça é, eu vou pra NASA, porque é a NASA e tal. Era um negócio super específico. E aí eu cheguei pra minha orientadora e falei, então, professora,
eu quero voltar pro mestrado, eu não vou... Eu acho que a academia tem uma posição importante dentro da transformação da revolução. Isso aqui no Brasil? Aqui no Brasil já. Tá. Se eu for pra USP? Na USP, isso. E aí eu falei, professora, eu preciso mudar. E ela falou, beleza. Ótimo, olha que legal, você descobriu uma coisa que você não quer fazer dentre as 1 milhão de oportunidades. O que você quer fazer? E aí eu fui até pegar de surpresa, tipo, como assim, professora? Você não vai me matar? Você não vai falar que falta só 1 ano pra eu ter um título de mestre com 22, você é louca? E ela falou, não adianta. Eu não quero que você faça isso só pelo papel. Fala aí qual que é o seu tema. Tanto que eu demorei 3 anos e meio, eu vou defender agora. Porque a gente mudou tudo. E aí eu falei, cara, eu preciso trabalhar com educação, preciso dar um jeito de trabalhar com educação. E aí foi quando eu conheci meu sócio, o Felipe, no contraturno. Eu fui fazer um projeto chamado Maratona de Aplicativos. Então eu fui trabalhar na FIAP e conheci o meu sócio, ele já trabalhava lá. E aí eu vim com contato com a porta aberta com o Google, conhecia uma galera, porque não foi nenhuma briga assim, foi bem tranquilo a saída. Voltei conhecendo a galera e falei, gente, ó, tem um projeto aqui, a gente quer ensinar o ensino médio do Brasil a programar. E a galera, como vocês vão fazer isso? E aí eles compraram a ideia e a gente começou a fazer a Maratona de Aplicativos. Isso surgiu do papo com o teu sócio. Vocês sentam para conversar. O que te aflige, o que me aflige, o que a gente podia fazer. Cara, eu nem lembro muito bem como que... Porque foi assim, eu cheguei Quando eu voltei ao Brasil, eu saí na capa da Info. Lembra da Info-Exame? Lembro. Que acabou agora. Enquanto eu tava lá, uma menina me fez uma entrevista falando sobre que ia ter uma edição especial em março sobre mulheres. Então eu falei, tá bom, entrou pelo blog. Eu falei, claro, vamos lá. E aí a gente fez tipo 2 horas de reunião, acabei ficando amiga até da jornalista. E aí do nada chega um e-mail falando, eu vou mandar um fotógrafo aí, porque eu quero tirar uma foto sua. Era o meu último dia de Google, eu tinha acabado de decidir que eu ia embora e tava feliz da vida. E ele eu preciso tirar uma foto sua. Eu, tá bom. Assim, abriu um sorriso. Ele, não. Eu preciso que você esteja séria. Da Info. Na frente do logo. E eu era uma menina. Do logo da Google. No meio do escritório, ele levantou, assim, era um iraniano, eu lembro até hoje. E ele, fica um inglês bem polêmico, assim. E eu falei, não, eu tô feliz. Eu tomei uma decisão grande na minha vida, eu tô animada. Por quê? Ele falou, não, ele não explicou o que era, nada. Tirou uma foto, no mais sério que dá, mas nem tô muito séria. E aí virou capa da revista e eu não sabia que ia ser capa. Quando eu cheguei pro Brasil, eu tava no Brasil, nem lembro. Um amigo falou, que palhaçada é essa que você tá na capa da Info? Eu falei, não sei. Manda uma foto. E aí tinha uma foto, foi uma capa super polêmica, assim, porque era uma capa preta e falava sobre a invisibilidade das mulheres na tecnologia. E embaixo estava escrito, tecnologia também é coisa de mulher. E uma foto colorida, páginas de reportagem. E aí foi muito louco o buzz que deu, e eu acho que foi o grande marco na discussão de mulheres na tecnologia, diversidade da indústria aqui no Brasil, assim. Precisava de uma capa dessa pra galera começar a refletir, sabe? E aí, um monte de porta abriu, um monte de oportunidade, e aí o presidente da FIAP na época me chamou pra conversar. Falou, cara, eu não sei o que você vai fazer aqui não, mas eu queria que você sentasse do lado daquele menino e eu queria que vocês trabalhassem com vídeo, com curso, sei lá o que você vai fazer aqui. Você não quer? Eu, uma boa proposta de emprego. E aí eu sentei do lado dele, no segundo dia a gente já tava gravando vídeo, a gente já tava com 1000 ideias. Tanto que depois a gente percebeu que era um pouco maior do que isso e a gente saiu pra abrir o nosso. Então, eu nem lembro muito bem como que nasceu, viu, Luciana? O Fê já tinha a ideia da maratona, que era um dia de curso onde ele ensinava, juntava 30 alunos num dia de formação, e eu botei aquela cabeça do Vale que tudo tem que escalar, tudo tem que ser para 1 milhão de pessoas, tudo tem que valer. Eu falei, não, isso aqui é muito legal, vamos fazer isso pro Brasil inteiro. E aí a gente começou, meu Deus, não sei o que. E até hoje a gente é assim. Volta lá naquela entrevista, naquele lance do fotógrafo lá na Google, né? Você já parou para pensar como é que você lida com imaginar essa questão da sorte? Como é que é a sorte, a fortuna, né? A fortune, né? Como é que é esse negócio da sorte? Que sorte não essa menina ter contatado, que sorte você ser uma menina no Google, que sorte a jornalista te achar, que sorte o fotógrafo, que sorte a capa da revista. Você já parou pra pensar nisso aí? Eu postei hoje no Instagram, porque eu cheguei às 6:50 da manhã no escritório e tava só a galera lavando o escritório e eu chegando no escritório. E aí eu ainda postei, falei assim, e a galera fala que é sorte. Porque a gente escuta muito isso, né? E eu sempre escutei muito isso. Ai, Camila, mas você sempre deu sorte, né? As coisas sempre vieram fáceis pra você. Eu falei, a galera vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tomos que a gente leva. E pra mim, sorte sempre foi isso. É aliar
óbvio que você tá no lugar certo, na hora certa, e você se colocar lá, catalisa um monte de processo. Eu tava preparada. A hora que eu cheguei no estágio e que foram ver quem que poderia ocupar essa vaga, quem que poderia vir pra cá do Brasil. E aí eles chegaram em mim, eu me coloquei naquele lugar. Eu estudei 4 anos, que nem uma louca maluca. Óbvio que a oportunidade aliada à capacidade. Então, pra mim, eu não acredito muito nesse lance de sorte, assim, das coisas caírem do céu. Olhando de fora, redes sociais, que foi uma das coisas que redes sociais fez, a galera vê meu Instagram, ai, porque a Camila ganhou prêmio fora, porque a Camila não sei o que, a empresa da Camila, ai, saiu na Forbes, olha que sorte. Ninguém vê que a gente trabalha 24 horas por dia. Então, para criar essa exposição toda, né? Eu tava discutindo isso com a minha uma semana atrás, com a minha filha. Falando pra ela, a gente tava lendo lá sobre o filme que tá passando aí, A Bela e a Fera, né? Que a Disney vai lá, resolve fazer o filme, quer fazer um filme totalmente novo, vem o diretor convence a Disney de que o filme tinha que ser o desenho animado reproduzido live, né? E vai procurar uma princesa e encontra a menina que fez a Emma Watson, né? E traz a Emma Watson, ela vai, foi muito bem no papel, tá lá, ganhou milhões com a participação que ela tem ali. E eu falando pra minha filha, olha a sorte que essa menina tem, né? Qual é a sorte dela? É ter a idade certa na hora certa. Ela explodiu e na hora que os caras precisavam de uma menina com aquele shape que ela tem, com a idade que ela tinha a Emma lá prontinha pra buscar. Então, essa questão, aí você consegue ver um negócio de sorte, né? Pô, eu tinha a idade certa, estava no lugar certo na hora certa. Só que pra chegar ali, a Emma não chegou. A Emma nada. Trabalha desde pequenininha. Tem talento, etc e tal, mas é legal você lidar com essas duas coisas aí. Muito louco. E ver essa coisa da sorte. Bom, vamos lá. Aí vocês começam a conversar e resolvem que vão agitar, botaram na mão de vocês as ferramentas e vamos começar a fazer, né? E aí, como é que vem essa ideia de criar um próprio negócio? Deixa eu elaborar um pouco melhor essa pergunta. Você podia ter botado na cabeça que você ia fazer uma belíssima carreira dentro de uma baita empresa, ia se transformar na diretora, numa big executiva, com baita salário, ganhando um bom dinheiro, ia pela vida desse jeito aí, né? E aí pinta essa ideia de ser um empreendedor. Seu pai era um empreendedor? Ele não era. Sempre fez carreira. Esse vírus do empreendimento não estava na tua família, não estava impregnado em você. Tá. E aí, como é que pinta essa história do... Sabe, é contramão. Se você conversar com a garotada hoje no Brasil, a maioria absoluta ainda tá naquela coisinha de vou arrumar um emprego público em algum lugar, vou fazer um concurso, eu vou arrumar um emprego que eu tô garantido pro resto da vida e aí eu vou cuidar da minha vida, né? E você fala, não, pera, meu esquema é outro. Eu vou fazer a loucura suprema desses tempos, que é ser empreendedor no Brasil. Não deve haver nada mais louco que isso, né? Ser empreendedor no Brasil. De onde vem isso? Como é que pinta? E é muito louco porque a nossa geração, cresci escutando, ai filha, presta um concurso público que é uma beleza, você é tão inteligente, faz um concurso público. E de fato foi uma decisão, eu não sei se chegou a ser uma decisão, e eu acho que a gente acaba virando empreendedor porque não é uma decisão, é um negócio que você é. Então chegava um problema pra mim, eu não conseguia simplesmente pegar esse problema e dormir com ele. Cara, o que eu faria? E eu acho que isso vem desde pequena, mas eu não identifiquei, sabe? Porque na minha época não tinha empreendedorismo no colégio. Hoje eu acho que a gente tem explorado um pouco mais isso nas crianças. Já é hype, né? Virou hype. Empreendedorismo é hype, né? Sim. Então eu acho que é meio resolver problema. Pra mim, empreendedor é o cara que resolve os problemas que não estão sendo resolvidos. Então, eu sempre tive isso próximo de mim. Tanto que antes de ser empreendedora, a galera já falava que eu era empreendedora. Porque durante a faculdade, você pagar, né? Você não paga a faculdade pública, mas você também não ganha nada. Você não pode trabalhar porque é integral. Sim. Então você faz frila. E a gente que programava era muito fácil arrumar frila. Porque todo mundo achava, ai, menina da USP, não precisa nem pode fazer. Era uma beleza, você tomava todos os... Então eu aprendi todas as pancadas que eu podia tomar morando na casa dos meus pais, com tickets baixos e projetos pequenos. Então foi ótimo, minha fase de frila foi maravilhosa. E desde essa época eu comecei a tomar contato porque eu não conseguia ficar só no técnico. Eu via o pessoal falando, falava, não, vamos se encontrar, vamos fazer um canvas. Você já ouviu falar de Lean Startup? Você percebeu que você tem um produto digital? Você sabe o que você está fazendo? Você não sabe? Eu não conseguia ficar só na parte técnica ali, tipo, aceita quieta e, programa isso aí, cala a boca. Nunca foi do meu feitio. Então, acho que eu já nasci meio parecida com isso. E aí eu tomei várias porradas antes de estar com o meu próprio dinheiro. Então, antes disso, a galera já falava, ai, Camila, você é empreendedora, né? E eu, tipo, cara, o que isso significa? Eu fui ter o meu primeiro CNPJ
há 2 anos atrás. E a galera há muito tempo já falava, ai, Camila é empreendedora. Oi, Camila, vem da palestra de empreendedorismo? Mal sabia eu que empreender com o próprio dinheiro é a coisa mais maluca, é uma gangorra emocional todos os dias. E eu lembro até hoje, a primeira vez que eu contratei uma pessoa, eu falei, agora não sou só eu, que tenho 20 e poucos anos, que se precisar eu volto pra casa dos meus pais. Agora eu tô contratando uma pessoa que tem filho. Como que eu vou demitir? E se eu não tiver dinheiro pra pagar? Eu chorei uma noite inteira. E o Harley sabe disso, que foi o nosso primeiro funcionário. Ele tinha 2 filhos, a esposa. E aí a gente tirou ele de uma empresa super estruturada, CLT, pra pagar PJ. E ele aí falou, não, beleza, eu tô com vocês, eu vou com vocês. E eu tipo, meu Deus, chorei uma noite inteira. Porque aí agora não era só mais eu. E hoje tem 30. Toda vez que eu saio, que eu fecho, eu olho a galera e falo, mano, eu tô largando escritório com 30 nego e quem paga o salário, quem tem que acordar todo dia. Você não tem mais um monte de luxo, assim, sabe? É muito maluco, é muito maluco. Você atropelou uma pergunta minha que eu ia fazer agora, que era sempre fácil, né? Que era aquela que é a seguinte, muito bem, você vem tocando a tua vida, pinta e borda, onde bater o vento eu vou, deixa comigo lá. Até que um belo dia, você se vê diante dessa situação. Fala, cara, agora tem um cara adulto com família que depende de mim, né? Ninguém te ensinou a ser líder, você não teve aula nenhuma de liderança, etc e tal, e de repente você tá com teus números agitando lá e você tem que parar aquilo que é a tua arte para atender uma demanda de um cara que tá na tua sala porque não tem dinheiro para pagar o tratamento dentário da filha mais nova dele, né? Com 22 na época. 22 de idade. Como é que faz? Quando você se vê diante de uma bomba dessa, que é aquela história, cara, nenhuma escola me preparou para isso, né? Nenhuma. Ninguém me deu aula disso. Eu não vi meu pai fazendo isso para poder falar, eu vou fazer como meu pai fez, né? Como é que é? Onde é que você foi buscar Cara, é muito louco. Insight para isso? Porque, e sendo mulher, e aí eu vou voltar nesse assunto, porque eu não tinha nem referência de pessoas parecidas comigo fazendo aquilo, assim. Hoje a gente tem a Paula Belisa, que é uma super presidente da Microsoft aqui no Brasil, assim, super inspirações. Mas eu não tinha essa referência, assim, você olhava pro lado e não tinha ninguém fazendo aquilo. E de um jeito que é diferente, não adianta eu querer passar por cima de tudo que eu fui criada. Então, eu brinco até hoje, tipo, a Camila é uma líder que manda no e-mail 1000 beijos. Se você reparar todos os meus e-mails, eu continuo mandando 1000 beijos, porque isso faz parte do que eu acredito. Quando eu mando abraço, se esconde, porque eu tô brava. Sim. E muita gente, tipo, Camila, você é louca, você mandou pro presidente do Itaú 1000 beijos, você é louca. Mas é o jeito que você... Sim. O jeito que eu entendi que eu ia ser líder era sendo genuína. Cara, eu vou tratar do mesmo jeito que eu trato a minha vida pessoal, os meus problemas, e eu vou dar tanta empatia quanto eu tenho comigo mesmo. Então, se eu tiver que assinar 1000 beijos, eu vou assinar 1000 beijos. Se eu tiver que colocar carinha feliz, eu vou colocar carinha feliz. E dane-se, ninguém vai mandar eu, sei lá, seguir um by the book. Então, na real, a minha resposta é não sei. E eu demorei muito tempo, e eu acho que o que me faz, entre aspas, uma líder hoje é ter a tranquilidade máxima de falar, cara, eu não sei, vamos descobrir junto? O que a gente pode fazer? Cara, eu não, hoje como startup eu não tenho fluxo de caixa, eu não posso pagar o tratamento inteiro da sua filha. Mas o que você acha da gente adiantar e aí você vai me pagando aos poucos? O que atende? Eu acho que pra mim, o meu jeito de liderança é ter tranquilidade pra falar que eu não sei fazer aquilo, eu nunca tive ali. Que idade tem o teu sócio? 26. Tá ali. Tá ali, é. Aí vocês olharam pro outro, meu, que puta fria que a gente se todo enfiou, dia, cara. A gente, todo dia é uma gangorra. Vira e mexe, a galera liga pra fazer entrevista, tipo, Camila, você podia falar um pouco de empreendedorismo? Olha, putz, grila, ninguém me avisou que era assim, é uma gangorra desgraçada, uma montanha-russa, não sei o que, E aí depois você percebe que não. E aí é, de novo, e aí não é, e aí é bom, e aí você sai na revista, e aí você dá entrevista, aí todo mundo acha que é sorte, aí você trabalha, aí você tem que demitir, aí você tem que contratar. É muito maluco empreender no Brasil. Sim. Assim, Sim. Empreender já é maluco, porque é uma gangorra emocional e depende muito de você, das suas decisões. No Brasil, então, é uma doideira. E eu brinco, eu e o Fê, a gente tem uma relação muito legal. Todo mundo fala que sócio é horroroso. Assim, eu não acho que eu estaria onde eu tô sem o Felipe e vice-versa. Assim, a gente tem uma relação muito transparente e muito legal. Que a gente fala na cara e todo mundo fala. A gente brinca que não tem melindre. E a galera que olha, tipo, a gente tem uma relação meio de irmão, de gritar um com o outro, xingar e falar, cala a boca, não sei o quê. E a gente se acerta do nosso jeito, sabe? E todo dia a gente olha um pro outro e fala, puta, a gente podia estar ganhando os nossos dólares. O Fê trabalhou na Microsoft, trabalhou na HP. Sim, podia ter feito carreira. E a gente decidiu que não, a gente vai mudar o país, sabe? Então a gente se olha todo dia e fala, puta, que cagada, né? Você encontrou um propósito, né? A hora que você bota o propósito na frente, sai, não há mais lógica. Propósito e fé é a mesma coisa, né? É isso. Meu raciocínio é na base da fé. Eu tenho fé e não vem querer discutir comigo, logicamente, porque ela não... Não, logicamente não vai, não sobrevive, né?
Mas você tá falando um negócio interessante que eu tô lembrando aí do meu dia a dia, né? Eu fui empreendedor, bastante jovem também, saí da escola, montei minha própria empresa, quebrei a cara, etc e tal. Arrumei emprego numa banca e fiquei 26 anos como executivo, numa multinacional, terno, gravata, etc e tal. Ali aprendi de montão e saí com 52 anos para montar meu próprio negócio, voltei a ser empreendedor. Nesse período maluco do Brasil aqui, né? E a gente vê que o dia inteiro é essa loucura, essa gangorra sobe e desce, velho. E de repente vem alguém me visitar e eu me pego explicando para a pessoa as coisas que eu estou fazendo. E eu olho a cara da pessoa, o olho dela tá brilhando, e o cara, mas cara, e quando eu termino de explicar, eu falo, meu, outro dia um altíssimo executivo, que o cara era chairman de uma baita multinacional e grandona, me liga, cara, eu queria almoçar com você. Oi? Vamos almoçar, né? Sentamos lá para almoçar, falando o que é. Ele falou, cara, eu tô aqui com 66, 67 anos de idade, queria almoçar com você, porque é o seguinte, chegou no meu ponto, eu já passei do ponto, eu já vou me aposentar, já vou sair da empresa e tudo mais, vou parar e vou seguir meu próprio caminho. E você para mim é um modelo, porque você foi um cara que fez isso, saiu da empresa e você funcionou e deu certo. Eu queria que você me desse uns insights, como é que eu vou fazer agora que eu vou parar, para que lado eu vou? E aí cai na tua cabeça uma enxurrada, porque você fala, cara, mas eu só sou um bosta. Essa merdinha, negócio que eu faço aqui, não. E de repente as pessoas estão olhando pra cá, como referência, me vendo explicar, e falam, meu, quanta coisa você está fazendo. E você olha para aquilo e fala, meu, mas não é tanto assim. Né? Total. Não é tudo isso, né? Eu não sou tão bom assim. Mas é totalmente diferente. Você não consegue ver o jogo. Você está dentro do campo e não consegue ver o jogo, né? Exatamente. Então, recentemente eu até passei por um negócio interessante. Vou apertar esse botão bastante com você aqui, porque acho que tem uns insights muito legais aí. Eu fui contratado para fazer um evento do Bradesco, um evento gigantesco do Bradesco. Pra você ter uma ideia, é um evento que eles reúnem as gerências dele. Eles trazem 14 mil pessoas para São Paulo, alugam o maior lugar de São Paulo, Transamérica inteirinho, monta a plenária que estava dando, uma plenária para 3 mil pessoas. E o evento era o seguinte, era durante 5 rodadas, toda noite tinha lá, a cada 2 noites, 3 mil pessoas ali dentro, e uma apresentação com 4 palestrantes fazendo palestra de 20 minutos. E os caras me ligam e me querem contratar como cartunista. A minha raiz é essa. Eu sou cartunista, eu tenho cartoon como meu negócio, mas eu não ganho dinheiro com isso e eu não faço cartoon, né? Caraca. Faço pra mim. Me divirto fazendo. É uma delícia tudo. E de repente eles vêm com uma demanda. Cara, a gente vai fazer, a gente queria que você sentasse lá, enquanto o cara faz a palestra, você faz o cartoon igual o Paulo Caruso faz lá no Roda Viva. Eu olhei e falei, cara, mas faz muito tempo que eu não faço isso. Você quer saber de uma coisa? Eu não vou querer fazer não, porque, bicho, isso dá uma remuneração pequena. Aí eu falei, não, tá bom, manda um negócio que para eu fazer. Bom, vou resumir a história. Acabaram que aceitaram, me contrataram para fazer 5 eventos. Mudaram no final, na reta final mudaram tudo, já não era mais um cartoon, mas era um mind map. O cara ia fazer a palestra e eu ia ter que desenhar a palestra dele. Quando terminasse a palestra do cara, eu teria um desenho pronto, né? E lá vou eu, saí desesperado, correndo para achar o papel certo, a caneta certa, porque eu transmiti em vídeo. Foi uma loucura aquilo. E eu vou lá e faço o evento. E dá certo. Faço a primeira, perco 4 quilos na primeira noite, e vem todo mundo, cara, que fantástico. Em vez de olhar o palestrante, eu fiquei olhando você, porque o material que você fez, deixa eu ver aqui, eu botava em cima do meio, cara, que maravilha, que coisa fantástica, tudo. E na minha cabeça, meu, isso aqui tá uma bosta. Não tá legal, cara, isso tá ruim esse negócio, não é o que eu acho que devia ser, e todo mundo, cara, que legal, que papapá, aí você cai na geral, você fala, meu, será que eu não tô botando a minha barra muito acima, né? E quando você coloca ela tão acima, ela acaba te impedindo de executar as coisas, porque você entra numa de perfeccionismo, de não fazer porque acha que não será bom o suficiente, quando o teu nível de mais ou menos seria exatamente aquilo que o cliente precisa e tudo mais, né? Senão a gente fala, eu e o meu sócio, a gente tem uma brincadeira que vira e mexe, a gente tipo, nossa, tá horrível. E aí a gente fala uma frase um pro outro, que é, o nosso bom, o nosso ruim já é muito bom. Porque a gente começou a se boicotar, tipo, não posso fazer, não, isso tá ruim, não. Tipo, calma. Você faz 1 milhão de coisas, o seu ruim já é muito bom. Só que, ao mesmo tempo, no nosso caso, assim, a gente tinha que conversar com altos executivos. E aí você chegava na reunião e o cara parava de escutar uma menina de 23 anos que ia mudar a área de TI dele. Não, porque não é assim que faz. E aí a pessoa parava pra escutar. E eu tipo, caraca, que é isso? Como que ele tá me escutando? Quem sou eu pra falar isso?
e isso tem nome, né? Chama síndrome do impostor. A gente começa a gerar uma fantasia na nossa cabeça que a gente nunca acha que a gente é bom o suficiente, porque a nossa barra tá lá em cima. Sim. E aí você se boicota. Então, a gente... E tem um livro que fala sobre isso, né? Da Valerie Young, ela que cavou esse termo, síndrome do impostor, que ela fala que você tem que arrumar gatilhos externos. Então, a gente tem um combinado, eu e o Fê, que é a gente lembra um outro que o nosso ruim já é muito bom. E aí a gente tenta não se boicotar, escancarar essa situação. Porque no mundo que a gente vive, no volume de informação, a gente nunca vai achar que é bom o suficiente. Então a gente já estudou muito sobre isso, porque eu acho que empreender é muito maluco. E quando eu falo empreender, não precisa ser alta tecnologia. Ser dono de um próprio negócio que cresce, que você vê o negócio florescer e você não tinha a menor ideia do que ia acontecer, você tá muito suscetível a isso. Mas muito. Sim. É legal, essa discussão é gigante, né? Essa coisa do auto boicote. Bom, vou voltar pra trilha então, vamos lá. Aí vocês então estão lá trabalhando os dois, querendo inventar, ensinar o mundo como é que faz, etc e tal. Como é que isso vira um negócio? A gente saiu, nem eu nem o Fê, a gente tem dinheiro de família, não tinha grandes, né, fortunas, não tinha dinheiro pra nada. Resumindo, não tinha dinheiro pra nada, a gente vivia do salário e tal. E aí a nossa primeira decisão foi, a gente quer fazer o nosso, mas como que faz o nosso, né, sem dinheiro? Que eu acho que isso é uma grande dificuldade também. A gente põe, a primeira barreira é tipo, cara, eu até quero, mas eu não tenho dinheiro, como que eu vou pagar? E aí o nosso primeiro negócio, a gente saiu e se desviou um pouco até da missão de educação, porque a gente saiu para ser uma consultoria de inovação. E muito rápido a gente conseguiu o primeiro cliente. A gente foi fazer um CNPJ porque a gente fechou um contrato com uma multinacional que falou, beleza, eu quero esse serviço. E a gente, como assim eles vão comprar? Tem que homologar vocês como fornecedores. A gente, manda aí o CNPJ. A gente não tinha CNPJ. Aí a gente correu, fez o CNPJ, começou a atender. E aí foi quando a gente decidiu que a gente ia... Cara, é isso que a gente vai fazer na nossa vida. Só para eu entender, o que era esse primeiro projeto? Era um projeto de inovação, porque o que a gente fez? A gente inventou na nossa cabeça, sei lá como, um método que era criar um novo produto em 8 semanas. A grande dificuldade da grande corporação, das áreas de inovação, e isso me incomodava muito, porque o cara ia lá e pegava um head de inovação, que era o cara que tinha feito Stanford, que tinha feito Harvard e que agora era engravatado que ia em eventos. E a grande empresa pagava ele para ir em eventos, escutar e causar a faísca da inovação na grande corporação. Só que a grande corporação é um transatlântico. Sim. Ele não consegue se mover. E esse cara, para conseguir aprovar um projetinho minúsculo, dependia da TI, que tinha que manter a operação rodando, que estava emitindo nota fiscal. Ele dependia da logística, do supply chain, de todas essas áreas que não tinham como ele mudar todas juntas. E aí ele não conseguia tirar nenhum projeto do papel. Porque, obviamente, o projeto de, vamos fazer um e-commerce de tintas, nunca ia passar na frente, na prioridade do sistema de logística de caminhão de entrega de tinta. Nunca. E a gente falou, e se a gente fosse um plug and play dessa área de inovação? A gente vai lá, entende o que o cara quer, constrói isso com ele, entende o que é o mínimo produto viável daquilo, constrói em 8 semanas, que era o nosso tempo limite. Cara, mais do que 8 semanas, demorou tempo demais para lançar. Tá errado, não é inovação. Se é para demorar 6 meses, vai contratar outro, eu não quero. E aí a gente fez um esquema de sprints, como que descobre MVP, inventamos negócio, e aí deu muito certo com a primeira. E aí a gente falou, beleza, temos um método. E aí a gente começou a vender esse método e de fato ele dá certo. Então a gente atendeu trocentos mil clientes, desde o pessoa física que vende o carro para pagar o projeto de inovação, a grande ideia e tirar a ideia dele do papel, até Itaú, Accenture, Leroy. Então, o tipo de problema é, cara, eu tenho problema de diminuir a idade das pessoas que frequentam a minha loja. Hoje eu sou uma grande multinacional e as pessoas mais novas não entram porque a minha marca é velha. O que eu faço? Dá pra resolver com tecnologia? A gente fala, beleza, vamos descobrir junto. Eu acho que a gente era tão jovem e a gente nem tinha noção do que a gente estava fazendo, na real, que a gente desceu do salto e falou, cara, eu não vou falar qual que é a solução pro seu problema. O que eu vou fazer é, junto com você, e emprestando o meu cérebro para esse problema, vamos descobrir junto, vamos testar, vamos pegar umas possibilidades, a gente entrega, mede, que isso a gente é bom em fazer, a gente mede, e aí eu te falo, vai por esse caminho. E aí a gente começou a ganhar concorrência, tipo, das pessoas que a gente achava incrível, assim, de grandes consultorias que a gente, tipo, caraca, como que eles escolheram a gente? Por que eles estão escolhendo a gente? E aí foi quando a gente viu que a gente tinha faturado milhões.
O primeiro ano foi tão atropelado que a gente não tinha noção. Esse ano a gente foi pegar o balanço e tipo, mano, como que a gente fez isso? Porque a gente vai atropelando e a gente não percebe, não... Que é muito louco. Tá fazendo, né? É muito louco, é muito louco. Mas aí nasce então a Ponte 21. Ponte 21. Que tá lá ainda, que é uma agência de inovação, a gente tem grandes clientes. Só que aí depois de um ano de operação da Ponte, a gente tinha feito um caixa bom. Tinha resolvido um monte de problemas, só que aí a gente percebeu, eu acho até no fundo, que a gente tinha se descolado um pouco da missão. Sim. Porque dinheiro é bom, né? E aí cresceu um pouco no olho, a gente tipo, mano, estamos lucrando. E a gente meio que se distanciou de educação. A gente estava atendendo, sendo uma consultoria de grandes empresas. O que tudo bem também, depois a gente entendeu que tudo bem, foi uma fase importante. Mas aí a gente decidiu que a gente precisava voltar para essa missão que a gente tinha. E mais do que precisar voltar, de querer voltar, né, a gente precisava, porque a gente não conseguia contratar. Como a gente era uma consultoria, a gente tinha que contratar gente para poder atender mais gente. Sim. Não é um negócio altamente escalável. Sim. E eu não conseguia contratar. E olha que a gente, entre aspas, era o topo da cadeia alimentar. Eu tinha acesso à lista de pós-graduação da USP, o Fê tinha estudado. A gente conhecia todo mundo. A galera vinha pedir emprego pra gente e a gente não conseguia. Que ano era isso? Isso 2015, final de 2015. 2015, muito bem. Você não conseguia contratar por quê? Porque hoje não sai da universidade o profissional que eu precisava. Quer dizer, não é uma questão de você não encontrava gente com as características que você precisava para trabalhar. E nem volume, Luciano. Não é a tua barra que estava alta demais? Talvez, mas não tem volume. Quando eu li eu achava que talvez fosse isso. Até que eu vi uma declaração do Sequoia Capital, que é um grande investidor de startups, inovação e tal. E aí eles estavam decidindo qual que era o próximo país que eles iam. E aí o Brasil, eles foram questionados. Por que você não vem pro Brasil? A gente tem um ecossistema incrível de startups. Sabe o que ele falou? Eu não vou porque não tem mão de obra para sustentar isso. Hoje saem 50 cientistas da computação da maior universidade do seu país. Você acha que com 50 pessoas que sabem programar, que sabem fazer tecnologia, eu consigo sustentar a inovação? Não adianta que tenha um monte de gente com ideia. E quem que vai executar tudo isso? Quem que sabe? Você sabe que eu republiquei outro dia um artigo que eu escrevi há 10 anos atrás, onde eu peguei um trabalho, eu não me lembro o nome da consultoria que era, não me lembro se era Edelman, era uma grande consultoria que tinha na área de RH. E os caras fizeram o levantamento e ali, na entrega do levantamento, eles fizeram um resumo e disseram o seguinte, cara, daqui a 10 anos o mundo vai estar vivendo um problema terrível de falta de mão de obra. Aí você olha para o Brasil e fala, mas como assim, cara? Tem 13 milhões de desempregados e você está dizendo para mim que não tem mão de obra? Onde é que está? E aí eu escrevi um outro artigo onde eu falava sobre a questão não é a quantidade do trabalho, é a qualidade do trabalho que eu estou procurando. Então, existe vaga para muita coisa, só que eu não acho gente para preencher essa vaga. Exatamente. Aí. Ou seja, nessa qualidade que eu quero, eu não tenho. Agora, se eu precisar de pedreiro, deve ter um monte, né? Se eu precisar de gente que faça um trabalho que não precise da qualificação. Sim. E mesmo assim, a quantidade... Fui fazer um evento para Vale. Era um evento gigantesco, a Vale é dividida em várias áreas, e uma dessas áreas é uma área de... seria o equivalente a uma incubadora. Tem uma área que é gigantesca, os caras estão incubando projetos. E o projeto da Vale é o seguinte, é um projeto de 8 bilhões, de 5 bilhões, de 6 bilhões, e ali eles incubam, quando aquele negócio fica maduro, eles pegam e passam para uma outra área, e a área vai levar aquilo lá adiante. E o presidente dessa área estava fazendo um speech lá. Ele chegou lá e botou os números dele e falou aqui, nós vamos precisar de X mil engenheiros nos próximos 5 ou 6 anos. Não tem, eu estou liberando a vocês para ir buscar no Paquistão, na Índia, onde for, engenheiros para poder suprir nossa mão de obra que a gente não tem aqui no Brasil, né? É isso. É uma loucura isso, não é não? Não, a gente começou a esbarrar, a gente resolvia esse tipo de problema na grande empresa. Quando a gente, uma startup cocô, pequena, começou a não conseguir contratar, a gente falou, cara, qual que é o nosso problema? Aí a gente sacou que não era nosso problema, era um problema que a humanidade estava vivendo. E o pior de tudo é que a gente cresce numa velocidade exponencial, só que o sistema educacional que a gente tem hoje não consegue suprir essa demanda exponencial, porque ele foi criado no século XIX, totalmente fabril. Cara, desculpa, mas a minha faculdade era uma das melhores. E eu uso hoje o que eu aprendi na faculdade 30%, menos até. Aqui no Brasil, então, que está totalmente distanciada. Menos, exato. Um problema ideológico terrível que afasta a universidade do trabalho. Vem cá, fala uma coisa minha. Quando você vai fazer uma rodada de contratação e passam na sua frente assim 8 meninas de 26 anos de idade com o currículo na mão para conversar com você
você conversa com as 8 e no final do dia você não contratou nenhuma das 8. O que se passa pela sua cabeça? São meninas como você, com a sua idade, etc e tal. O que você vê aí? Eu vejo um sistema, e eu não culpo elas, eu vejo um sistema educacional totalmente falido, assim. A gente não gosta muito, porque se eu for chorar as pitangas do sistema educacional, eu não vou avançar. E a gente tomou essa decisão no Mastertech de fazer um negócio totalmente separado do sistema, porque eu ganho agilidade. Porque hoje eu vejo, e eu falo isso abertamente, eu vejo um MEC que não me deixa inovar, que ainda está preso, nossa, lá atrás. Sim, quem regulamenta qualquer curso de engenharia, por exemplo, é um senhorzinho de 80 anos que não tinha computador para trabalhar na faculdade, e ele acha que tá errado, que tem que fazer tudo no papel. É muito maluco, assim, a minha sensação é que elas são vítimas de um sistema e que elas não tiveram oportunidade. Porque hoje, quando o Mastertech vai lá e faz um bootcamp de 8 semanas e consegue em 8 semanas pegar alguém que não sabia nada e empregar esse cara para gerar inovação e tecnologia, eu só posso acreditar que essas meninas são vítimas de um sistema. Só que eu também não posso aceitar isso e falar, beleza, ó, todo mundo vítima do sistema. Vamos fazer o nosso, vamos fazer o que a gente acredita, beleza? Você tá cagando regra, falando que o sistema tá falido, faz o seu então e me prova, que foi a resposta que o Mastertech fez. Que assim nasce a Mastertech. Foi assim que nasceu. Me fala o que é Mastertech. Mastertech hoje a gente se posiciona como uma plataforma de educação contínua. Se a gente for descer lá o nível, no fundo a gente é uma escola que ensina as habilidades que a gente acredita que tem que ensinar de um jeito diferente. A gente se posiciona como plataforma porque hoje eu não preciso de um prédio. Não preciso que as pessoas se desloquem até lá. É EAD, ensino à distância. Também. A gente tem bastante live, mas a gente faz cursos imersivos. Então a galera vai e convive 8 semanas, 8 horas por dia e decide que vai mudar de carreira. 8 semanas, 8 horas por dia. 360 horas, super compacto, Sim. com o que nasceu ontem e que vai fazer ele ser empregado amanhã. Essa é a missão, é empregar, acelerar essa carreira. Dá um exemplo de temas que vocês fazem. Hoje, por exemplo, um dos bootcamps que a gente mais faz é o de tecnologias exponenciais, onde a gente pega gente que não manja nada de tecnologia, mas que acha que é o futuro. E aí a gente ensina desde o cara lógica de programação, programação web, programação de aplicativos, inteligência artificial, internet das coisas, impressão e modelagem 3D, e o cara sai conseguindo causar revolução onde ele quiser. Óbvio que ele não vai sair o programador sênior high society diretor, não. Mas ele sai com todas as ferramentas para poder se tornar aquilo e arrumar um emprego amanhã como programador pleno, como catalisador desse processo. Em 8 semanas? 8 semanas. 2 meses? 2 meses. Eu sempre conto a história. Ele chega lá, você dá uma pílula pra ele, tem uma azul e uma vermelha, e fala, pega uma, ele toma, o que é? Eu acho que essa é a grande diferença, Luciano. A gente não acha que a gente precisa dar a mão pra ele e mostrar o caminho inteiro. Eu mostro a direção. Cara, é isso aqui e você vai praticar enquanto eu tô aqui. Então, todos os dias, um dia tradicional no Mastertech são, no máximo, 1 hora de lecture, né, de exposição do professor, que é um especialista de mercado. Trabalha, amigão, eu não vou te dar tudo. Eu vou te ensinar a aprender. É isso que eu faço no Mastertech. Então o cara sai com a cabeça totalmente virada. E é insano, porque dá um nó na cabeça da pessoa. Eu brinco, tem uma menina que hoje é meu braço direito, que é a Gisele. E ela era intérprete de Libras e fazia isso, e aí ela tava, enfim, com uma vida que ela trabalhava 1000 horas por dia, sem ver a filha crescer, e o marido trabalhava com tecnologia. Ela falou, chega, não quero mais trabalhar com Libras. Ele falou, tecnologia aí, óbvio, falando pra você, tecnologia é uma boa pra você. Ela, não, odeio, eu faço interpretação dessas aulas de tecnologia, eu saio com dor de cabeça, nossa, não gosto. E aí, o destino fez ela chegar no Mastertech. Essa menina, em 6 meses, hoje ela trabalha comigo, a gente acabou contratando ela. Ela ensinou 500 crianças no país inteiro o que era a internet das coisas. Ela acabou o curso e eu precisava de alguém que conseguisse pegar gente que não sabia nada de internet das coisas e ensinasse num vocabulário que não é o vocabulário que a Intel vende. Sim. E essa menina andou o país ensinando criança o que é a internet das coisas. A gente foi junto pra Belém. A gente fez formação na comunidade ribeirinha num barco. Já chegou há 4 anos de energia elétrica naquele lugar, e a gente foi lá, e ela em 6 meses mudou a vida dela drasticamente. Por quê? Ritmo exponencial, Luciano. Talvez isso não fosse possível antes, e eu precisava de uma educação fabril, porque era século XIX, Revolução Industrial. Hoje em dia não tem mais cabimento.
eu sustentar o modelo que eu vim sustentando, assim, não vai sobreviver. Você deu um exemplo voltado para essa coisa da tecnologia. A Mastertech é só na área da tecnologia? São habilidades do século XXI. Hoje a gente começa, porque eu e o Felipe, eu e meu sócio, se a gente precisar, a gente vai lá e dá aula. Sim. Então a gente começou pela área de tecnologia, mas hoje a gente está com o pé bem forte em marketing, em negócios, em design thinking. Então são habilidades. Muito mais do que habilidade técnica. Eu quero te ensinar a aprender, eu quero te ensinar a ser curioso, a ser um líder, a ser proativo. Então tem um monte de coisa cross que faz da gente uma escola de habilidades do século XXI. Você já tem um módulo de marketing lá? Já tem um módulo? Não, a gente tem feito bastante lives, porque o Bootcamp ele é um pouco mais polêmico. Então, o live é você marca um determinado dia. Terça-feira, às 2 horas. Às 2 horas, o pessoal entra e assiste vocês dando uma aula. Quanto tempo dura? 2 horas. 2 horas. E a pessoa paga para assistir essas 2 horas? Não. Se ela vier ao vivo comigo... ela pode ir lá, senta... Não, é online. Mas se ela acessar o link enquanto estiver tendo live, enquanto tiver streaming, ela vê a aula. De graça? Ela tem um chat de graça. Tem uma galera, assim, é bem legal essa história. A Oi, a gente encontrou um grupinho da Oi, e aí o cara, posso tirar uma foto com você? Deu tipo, pode. Por quê? Falei, porque a gente mudou o nosso horário de almoço. Pra gente poder almoçar vendo a live de vocês de terça-feira. Então de terça-feira a gente almoça às 2 horas. Porque toda semana tem um conteúdo novo, é legal. E aí a gente come assistindo vocês. Então a gente poder chegar nessas pessoas, se ela sintonizar terça-feira 2 horas, não paga nada. E aí a gente tá investindo nesse modelo de negócio hoje, porque eu até hoje não acho que ninguém acertou no modelo de educação à distância. Como é que você espera monetizar isso? Se o cara quiser ver depois esse conteúdo, porque o conteúdo é muito bom. E a gente gasta um tempão e pensa como que a experiência vai ser viva e tal. Se ele quiser acessar esse conteúdo depois, aí eu tenho que monetizar de alguma maneira isso. Então ele conseguir ter esse conteúdo pro resto da vida dele, aí a gente vai ter que monetizar. Mas a gente tá testando. E eu acho que o jeito bom de startup é isso. Você pode testar. Você não tem track record, você não tem nada. Se eu quiser mudar amanhã, eu mudo. Então a gente tá testando. Legal. É uma excelente saída. Se eu não me engano, você falou em 3 negócios quando a gente começou aqui. Qual era o terceiro? O Mulheres na Computação, a Ponte 21 e o Mastertech. Mas você trata o Mulheres na Computação como um negócio? É um business? Não. Não é? É uma condição. É um projeto. Uma condição. Também não monetiza ele? Hoje, Mulheres, a gente ganha, palestra, meia dúzia de palestras, conteúdo, mas não é monetizado. Nunca foi o objetivo. Tá. Então, são 3 negócios que você está tocando aí. Que legal. Vocês estão ali no Cubo do Itaú. Cubo. Tá. Como é que vocês foram parar ali? É outra história que eu vou te... Quem ouve a gente é todo tipo de gente, tá? Então tem um moleque de 26 anos no busão, indo trabalhar ouvindo. Tem uma menina de 24 alucinada para fazer a vida dela acontecer. Tem um senhorzinho de 60 anos de idade aqui que está se aposentando e tem tudo. Tem uma dona de casa ouvindo a gente aqui, né? E quando a gente fala para esse pessoal de montar um negócio, de seguir adiante, falar de empreendedorismo, etc e tal, na cabeça dele começa a se desenhar onde será o meu escritório, que casa eu vou alugar, que tamanho tem que ser, blá, 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 né? Como é que vocês lidaram com essas coisas mundanas de eu tenho que estar em algum lugar? Como é que é? Você está quebrando isso tudo, né? A gente trabalha muito bem remoto e acho que tecnologia, você saber de tecnologia te dá essa opção de trabalhar onde você quiser, da onde você quiser, como você quiser. Então, não foi uma primeira preocupação nossa. Mas a gente conhecia o Cubo e conheceu o Flávio Pripas, que era o presidente, que é ainda o presidente do Cubo, o diretor do Cubo, sei lá. E aí a gente aplicou, tava aberto e a gente aplicou. E eu lembro, inclusive, da conversa de ser assim, eu não sei se esse negócio era muito jovem, a Ponte era muito jovem nessa época, porque a gente entrou na primeira turma de residentes do Cubo. Não existia muita coisa, a gente estava em 3 quando a gente entrou. E eu lembro do Pripas falando assim, beleza, eu vou deixar vocês entrarem aqui como Camila e Felipe, e aí vocês vêm, porque eu acho que isso aí não vai dar certo não. E aí, em menos de 6 meses, a gente tinha subido para uma sala em 18 pessoas. Então foi muito rápida essa transição, assim, não foi um primeiro passo, que a gente, e onde a gente vai trabalhar? Porque nós éramos 3 pessoas, a gente trabalhava remoto muito bem, e aí surgiu essa oportunidade de ir pro Cubo, que foi transformadora, assim. Porque lá a gente conseguia a gente não ia atrás de cliente, os clientes iam atrás da gente, porque a gente recebeu um endosso enorme. Então, para nossa história, o Cubo foi essencial. O fato de você estar se aproximando de uma marca ecossistema reconhecida. Você empreender é uma atividade muito solitária, assim, Você quer ser tubarão, ande com os tubarões. Exato. Que é muito, apesar de ter sócio, é um negócio, cara, a gente vai pra cá ou vai pra lá?
puta, não sei. Puta, ninguém passou por isso. Só que lá no Cubo tinha alguém que já tinha passado mais ou menos, que gostava daquilo, que você descia um andar e falava assim, cara, você levantou um round de 3 milhões de dólares, você foi pro vale, você fez aceleração, o que eu faço? E a pessoa falava assim, não sei, mas eu fiz assim, assim, assado. E aí num papo de meia hora com a pessoa que tava no andar de baixo, você mudava a sua vida. Então acho que você colocar a gente junto catalisa muito esse processo. Sim. Então é o propósito inclusive do Cubo, que é ser esse hub, catalisar esses processos. O pessoal diz muito aí, eu me lembro que foi que disse isso aí, que tá comentando bastante, que você... foi um texto do Ryan Santos que eu estava vendo aqui, que você é a média das 5 pessoas com as quais você anda. Né? Então, se eu andar com 5 mané, eu sou um mané. Se eu andar com 5 caras geniais, eu acho que eu não posso não ser genial, mas tô próximo, porque esse ecossistema deles acaba me puxando para cima, né? Vamos caminhar aqui para os nossos caminhos finais aqui. Só me dá mais uma dica aqui. Tocar um negócio exige essa parte tua da arte que você tem que fazer, dessas sacadas todas, né? Mas exige alguns atributos que são bem pentelhos. Você tem que pagar contas, você tem que ir no banco, tem que... pagar o DAS. Que horror, meu Deus do céu. Como é que você fez a hora que apareceu diante de você, aquela história que você falou, não tem o CNPJ. E aí você descobriu que tinha um mundo de atividades sórdidas que não tem nada a ver com o tesão que é criar, etc e tal, que você ia ter que fazer, senão o negócio não andava, né? Como é que vocês fizeram com isso aí? Foram buscar alguém que conhece, ou se viraram? Como é que é? Não, no início a gente se virou muito até um momento que a gente não conseguia mais dar atenção para vendas e produzir, fazer contrato, negociar. A gente fazia tudo. E é muito louco como a gente tinha, tipo, personas e eu vestia a camisa, tipo, agora eu vou vender. Agora eu vou fazer finanças, agora eu vou fazer folha de pagamento, agora vai, né? Muito maluco, assim. E eu ainda tinha a sorte de poder dividir com o Felipe. Mas é um negócio que você cai, assim, você desmorando, tipo, eu achei que ia ser só coisa legal e agora eu tenho que pagar a conta e o DAS. Como que vai comer? Não, vou pagar 30 mil de imposto, que paga essa dessa, pra onde vai esse dinheiro? Foi um processo super doloroso, assim, pra gente. Mas caiu no nosso colo uma pessoa incrível que chegou só, eu dou uma ajuda aqui pra vocês. Hoje ela é a nossa funcionária, a Madalena, que é um back-office inteiro, não é uma mulher só. Que, por exemplo, uma coisa que muda muito, a gente era muito jovem, eu e o Fê, a gente tinha zero vivência e tarimba e contrato e passar a perna, a gente não tinha analisado muitos contratos. Então, quando a Madalena chegou pra gente foi bem forte, assim, ter essa voz da experiência, tipo, galera, tem que assinar contrato. A gente não assinava contrato. A gente tomou uns 2 calotes, porque a gente era idealista. E eu já fui, por isso que eu falo, eu já fui bem menos política. A gente achava que tava tudo bem. Não, depois a gente vê. E ela, não. Pelo amor de Deus. Não pode ser, combina salário. Não, tem que registrar, tem hora. Tem que bater ponto, tipo, vocês são loucos. Então essa voz da experiência foi uma pessoa que a gente não foi buscar, mas que apareceu no nosso colo, assim. E eu agradeço ela todos os dias, porque ela colocou ordem na casa. Essa voz da experiência. Porque tem muita coisa, muito detalhe que, é sem noção. Ainda mais no Brasil, CLT, você vê legislação trabalhista. Sou a favor, tal, mas a vivência que eu tive lá fora, por exemplo, que não tem direito nenhum, mas você tem o básico, aqui pra você contratar alguém CLT, cara, é um parto, meu Deus. Aquilo que é feito pra proteger, na verdade, é um empecilho enorme. Sim. Fala uma coisa pra mim agora, vamos lá eu vou pegar um modelo de um garoto de 26 anos, que tem como meta criar um aplicativo e daqui a 2 anos vender para uma empresa norte-americana por 2 bilhões de dólares e aí ele vai cuidar da vida dele. Então, e isso é o que é empreendedorismo, é isso. Vou fazer uma startup e daqui a vendo por 2 bilhões e ganho dinheiro. Né? Não ter chefe. Exatamente, não ter o chefe, trabalhar a hora que eu quiser, acordo a hora que eu quiser, a vida é uma festa e eu vou, assim... Dá o recado pra essa moçada aí, vai. Gente, é mentira. Pera de novo, vamos começar de novo, vai. Quantos anos você tem? Eu tenho 25. Perfeitamente. Então, do alto dos seus 25 anos de idade, por favor, vamos passar um recado pra essa turma aí. Eu acho que é muito maluco e a gente fez isso e eu ponho até meia culpa, essa visão romântica do empreendedorismo, ela é muito maluca. Óbvio que não é essa, nossa, que desespero, não empreendam. Eu acho que todo mundo que acha um propósito tem que empreender sim, porque eu acho que são as startups e é quem pensa diferente que vai fazer um mundo melhor. Mas essa visão romântica do empreendedorismo não existe, é mentira. E eu acho até que faz um desserviço quem fala nessa visão leviana de tipo, vamos seguir os seus sonhos, vamos achar quem... Você tem que ser herói para conseguir bater de frente com a Receita Federal, tomar processo trabalhista. São muita musculatura que você tem que desenvolver até você poder viver seu sonho.
sabe? Então, eu acho que o meu recado é: empreendam sim, porque é incrível e é uma jornada que vai valer a pena. E eu acho que é muito típico da minha geração você querer aproveitar a jornada e não só o fim. Tipo, eu vejo os meus pais e a geração dos meus pais, né? Não necessariamente os meus pais, mas vamos prestar um concurso público, ganhar muito dinheiro, acumular esse dinheiro para depois dos 60 anos poder viver e viajar pela Europa. A minha geração escuta isso, me dá calafrio. Cara, eu só vou começar a viver depois? O que eu vou fazer com a minha vida? Eu vou bater cartão para sempre? Então, eu acho que é totalmente lícito você ter esse sonho. Mas ter certeza que não vai ser um mar de flores e que você vai fazer coisa que você não gosta, que você gosta. É muito louco, assim. Eu só aprendi tomando tapa na cara. Que não dava pra fazer o que eu gostava. Eu tinha que fazer o que precisava. Então, acho que o recado é esse. Não tenham essa visão romântica do empreendedorismo, mas empreendam. Se você tem certeza que você tem uma visão diferente do mundo, cara, o mundo precisa muito de você. Mas tem que ser resiliente. Você vai tomar um monte de tombo, não vai ser só flores, não vai ser bonitinho. É glamuroso, a Camila tá aqui no podcast, na frente do Luciano. Ai, que legal, ela foi convidada a sair na foto. Ela passa um monte de trampo, ela teve que vir correndo e ela vai ter que correr pro outro lado, porque o contrato, ela vai ficar até as 3 da manhã montando aula, porque amanhã tem live e eu tô terminando o contrato. Então, a visão que a gente olha é romântica, mas a realidade não é. E a Carol, quando olha pra você agora, o que ela pensa? Essa doida ou que legal? Não, a gente ela tá onde tá a Carol? A Carol é incrível, a carreira dela é meteórica também, ela dá aula no, tipo, turma da medicina do Tamandaré, assim, foi muito rápido, assim, a ascensão da Carol também. Mas ela tem um emprego. Ela tem um emprego. Não empreende, ela tem um emprego. Ela tem um emprego com salário, etc Sim. e tal. Tá. Eu acho que ela entende bem, assim, é muito maluco porque a gente se espelha muito uma na outra. E acho que ela seria bem mais dentro da caixinha, assim, do que se eu não existisse. E eu também seria muito mais maluca e louca se ela não existisse. Então acho que hoje a gente se olha com muita admiração, assim. Ontem, né, domingo de Páscoa e tal, a gente se viu e conviveu e conversou junto sobre a vida e tal. São realidades muito diferentes, mas no fundo, as duas têm missão muito clara. Ambas as missões são muito claras. Cara, eu quero educar as pessoas, eu quero melhorar a vida delas, eu quero transformar a vida desse garoto que eu dou aula no 5º ano. Eu não quero ser mais uma professora. Eu quero mudar a vida desse cara. Então, acho que as duas, apesar de caminhos diferentes, e eu acho isso de novo, é totalmente lícito você querer arrumar um emprego e fazer a sua missão ali. O que eu não acho certo é você não achar sua missão, porque aí você vai viver uma vida empurrada. Mas se você achou sua missão e você acha que é arrumando um emprego e fazendo a diferença lá, cara, vai com Deus, é isso que você tem que fazer. Não compre um ideal de, não, porque agora eu sou jovem e eu tenho que ter um aplicativo porque tá na moda. Eu acho que você tem que achar sua missão e o que te faz feliz. E ela achou, então acho que a gente se olha com muita admiração, porque eu reconheço nela uma pessoa que achou a missão dela, mas seguiu um caminho totalmente diferente do que o meu. E tá fazendo acontecer. E tá fazendo acontecer, Que legal! Fala pra mim uma coisa aqui, quem quiser conhecer o seu trabalho, entrar em contato, etc e tal, pelos vários canais aí, vamos lá, um de cada vez. Primeiro o blog. O blog é www.mulheresnacomputação.com, mas acho que o jeito mais fácil o meu sobrenome, é um sobrenome, né, ACHUTTI, Achuti. ACHUTTI, Achuti. Tá. É um sobrenome um pouco incomum. Sim. Então, se você digitar Camila Achuti, vem trocentas mil coisas. Então, e só vem coisa minha, porque só tem eu, Camila Achuti, que é esse sobrenome com 2 T's. Tá. Então, acho que é o jeito mais fácil. E o site hoje, eu acho que a nossa grande missão de vida, eu brinco que o Mastertech é de 2016 para sempre. Acho que eu achei o que eu quero morrer fazendo. Prestar consultoria é super legal, mas... né? Sim. Eu quero mudar o mundo com a educação. Então acho que mastertech.tech e o tech tem CH. Tá, Mastertech com CH no final. Isso, .tech. E o tech é T também com CH. Isso. TCH também, tá? Mastertech.tech. E tá. Aí também tem tudo lá pra gente mudar o mundo. Que legal. Eu sou um velhão aqui, tenho essa energia dos 25 anos, é uma delícia, sabe? E ver vocês fazendo acontecer desse jeito é muito legal. Tem muita garotada aí que tá realmente nessa ilusão de que, cara, eu com 25 anos eu sou imbatível. Ninguém ganha de mim, eu sou invulnerável, eu sou invisível, eu faço acontecer, eu vou arrebentar. É legal, dá uma baita energia, te dá coragem de se atirar em coisas que você com 25 anos pode errar à vontade, né?
Mas o mundo não é isso, não. Tem coisas muito chatas que tem que ser feitas, já eram feitas na qualidade com o seu pai, com o seu avô, e vão continuar pro resto da vida acontecendo. Então, se você entrar nesse caminho aí do ficarei rico depois da manhã, você não vai andar. Tem que gramar como vocês gramaram aí, né? E sem trabalho, né, Luciano? Eu acho que muita gente vem falar, ai, vocês muito jovem e tal, como que vocês chegaram tão longe tão rápido? Cara, trabalhando. Não adianta você querer já virar diretor com 25 anos se você não tá ralando aqui embaixo. De novo, é aquela visão romântica, quem olha de fora fala, nossa, olha que maravilhoso. Não vê os tombos que a gente levou. Então, acho que esse jovem que tem toda essa vontade, e eu também tenho, tem que pegar essa vontade de trabalhar que nem um maluco, porque aí sim você vai colher os frutos. Mas colher os frutos sem ter plantado é impossível. Legal. Viu só? Ela tem 25 anos de idade, achou um propósito, tá seguindo atrás. Fala comigo, vocês não estão vendo aqui, mas um sorrisão gigantesco, o olho brilhando, quer dizer, pô, isso tem caminho, é pra sempre. É de agora pra sempre, né? Obrigado pela presença. 1000 beijos. 1000 beijos, é isso aí. Não vamos mudar quem a gente é. 1000 beijos. 1000 beijos, obrigado. O Leadercast chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebook.com/comunique-se. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.